Show. Então, ó, o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Hoje é uma aula excepcional, uma aula extra, e a gente vai trazer aí um pouquinho da habilidade 13. Cara, a habilidade 13 é uma habilidade que a gente tem certeza, obviamente, que vai ser cobrada, e, em média, uma questão por prova, tá? Então, uma questão por prova. E nessa habilidade, galera, é a habilidade que ela vai trazer a genética, tá? É a habilidade que vai trazer a genética. E aí, pela minha experiência aí de vestibular de tantos anos, é interessante que a gente treine bastante essa habilidade, porque a pegada dela é muito no que diz respeito à parte da genética clássica. A genética mendeliana, ela é até interessante. No entanto, muito dos experimentos do Mendel, aqueles experimentos clássicos, sabe, da proporção fenotípica, da proporção genotípica, ele pode ser abordado lá na habilidade 15, que pede para nós interpretarmos modelos ou experimentos, ou ele pode ser cobrado também, até mesmo na habilidade 14. Por isso que, eventualmente, o aluno pode encontrar duas questões de genética, mas embora tenham essas duas questões, na grande maioria das vezes elas preenchem pré-requisitos diferentes, têm objetivos diferentes, tá bom? Então, qual é o nosso objetivo na habilidade 13? Vamos lá, galera, olha só. Não sei se alguém já teve o hábito, já teve a oportunidade de assistir aula comigo. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer, tá? Que eu gosto muito de fazer. Ao analisar a habilidade 13, o que o cara vai exigir da gente, tá? Que nós venhamos a reconhecer o quê? Sempre é importante, galera. Se de repente você tem o interesse de estudar por habilidade, embora a habilidade ela não seja uma obrigação do aluno, ela é uma obrigação do professor, sou eu, Marcos André, e o teu professor da cadeira que trabalha diretamente contigo, que tem que desenvolver, tem que trabalhar, tem que estimular que vocês desenvolvam essas habilidades, mas eu gosto de fazer isso com o meu aluno. Reconhecer o quê? É a pergunta. Reconhecer mecanismos de transmissão da vida. Em qual contexto? Prevendo ou explicando a manifestação das características dos seres vivos. Galera, então, nesse contexto, ele pode te trazer inúmeras situações lá da genética. E eu fiz questão de preparar um material, porque esse material, as outras questões, as 4 primeiras questões, são questões extraídas de simulados no padrão Enem, mas as outras 7 questões eu mesmo elaborei, eu mesmo trabalhei, no intuito de separar situações que já foram cobradas no Enem, para que eu consiga discutir essas situações com vocês e que vocês tenham segurança em resolver questões desse estilo e que abordem diversos tópicos da biologia, especialmente no que diz ao que ele está pedindo para a gente. O que ele quer? Que a gente reconheça os mecanismos de transmissão da vida, que nós também possamos prever ou então explicar a manifestação das características dos seres vivos. Então, é essa linha de raciocínio que o material está trazendo, é esse ponto que o material está trazendo, e eu tenho absoluta convicção que você ficar comigo até o final dessa aula, muita informação vai ser repassada e muito da artimanha para você resolver questões de genética, tá? Você vai trabalhar com a gente, tá bom, galera? Então, tomar bastante cuidado quando a gente faz referência, tá, a esse material, quando a gente faz referência a esse tópico. Beleza? Galera, só aqui ajustando um negocinho, por favor. É que a galera tá me cobrando o link da aula. E aí eu vou disparar aqui pro pessoal. Senão eles vão... Vamos lá. Beleza? Então vamos dar continuidade. Então, a ideia é literalmente essa, por isso que eu quero que você fique até o final, porque a gente vai conseguir aqui explorar bastante, pessoal, bastante essa habilidade, tá? Essa habilidade é muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de ministrar aula sobre esse tópico, porque eu acho que ele é de altíssima relevância para o que nós estamos propondo, especialmente no método que a gente utiliza, que é o método analisando o desenvolvimento dessas habilidades. Espero que você goste, tá? Espero que você curta, e a gente vai lá começar a primeira questão, tá, pessoal? Então vamos lá, olha só.
Na primeira questão, lembrar de um detalhezinho que é sempre importante, eu reforço isso sempre que eu posso. Eu sei que é óbvio para a maioria, mas o óbvio precisa ser dito. A gente tem que analisar primeiro a pergunta. A mutação responsável pela síndrome é classificada. Então, ele quer saber, pessoal, qual é o tipo de mutação que está envolvida na síndrome. E aí eu tenho que, pelo menos, ler no texto qual é a síndrome que ele está trazendo. Então, por isso que é o caminho, tá, galera? Por isso que é o caminho. Quem ainda não tem tanta experiência de Enem, em qualquer prova, você tem que aplicar isso. Primeiro eu vou para a pergunta, depois eu vou para o texto, com o objetivo da leitura do texto ser cada vez mais assertiva, mais objetiva. Então, ele está falando da síndrome de Cri-do-Char. E a síndrome de Cri-do-Char, ele diz que é uma mutação no cromossomo número 5. E aqui no cariótipo, eu tenho, galera, essa mutação que está sendo apresentada aqui no cromossomo de número 5. Então, eu quero aqui explorar com vocês alguns conceitos que são fundamentais. O primeiro conceito que eu tenho aqui no texto é o que é o cariótipo, tá? Então, sempre que você for analisar o cariótipo, ele nada mais é do que o número, o tamanho e a morfologia, ou seja, a forma dos cromossomos. Beleza? Então, quando eu faço a identificação de uma espécie, eu posso fazer essa identificação por meio do número de cromossomos. Cada espécie tem a sua quantidade de cromossomos. Não quer dizer que cada espécie tem uma única quantidade de cromossomos. Eu posso ter várias espécies com 46 cromossomos, mas eu tenho que afirmar que a espécie humana apresentará esse quantitativo de cromossomos em cada uma de suas células, especialmente as células somáticas. Marcos, há diferença na quantidade de cromossomos entre células de um mesmo indivíduo? Há, porque nós vamos dividir as células em dois grandes grupos, as somáticas e as reprodutivas, especialmente as gaméticas. Estas, as células gaméticas, apresentarão a metade da quantidade de cromossomos. Portanto, os meus espermatozoides terão 23 cromossomos e os óvulos terão também 23 cromossomos. Elas são, por isso, chamadas de células haploides. As células somáticas, por sua vez, vai apresentar 46 cromossomos. Sendo que desses 46 cromossomos, não esqueçam esse detalhezinho, você vai ter 23 cromossomos de origem paterna e 23 cromossomos de origem materna. Um outro ponto muito importante, vocês não podem deixar de revisar isso, que a única forma, o único tipo de DNA cuja origem até hoje a gente aplica, que é uma origem exclusivamente materna, é o DNA mitocondrial. Até hoje, o único que nós dizemos que é uma origem exclusivamente materna é o DNA mitocondrial. E existe apenas um tipo de DNA cuja origem você pode afirmar que é exclusivamente paterna, que é o DNA associado ao cromossomo Y, especialmente em uma região chamada de região não homóloga, que daqui a pouco, em alguma questão, eu vou fazer esse comentário com vocês. Então, o conjunto de cromossomos de uma espécie, que é montado de acordo com seu número, com seu tamanho e com a sua forma, damos o nome de cariótipo. Galera, o cariótipo, ele vai ser obtido em metáfase mitótica. Marcos, por que ele é obtido em metáfase mitótica? Porque eles estão altamente condensados. E por estarem altamente condensados, a sua visualização pelos métodos utilizados de bandeamento, ela passa a ser cada vez mais fácil. Então, eles são obtidos em metáfase mitótica, porque são altamente condensados. Marcos, para que eu vou, ou para que eu posso obter, em que momento eu posso analisar o cariótipo? Para fazer diagnóstico. Eu posso fazer diagnóstico de anomalias cromossômicas, eu posso fazer determinação sexual, uma vez que a nossa determinação sexual, a determinação do sexo genético, ela é cromossômica, tudo bem? Então, dito isso, o cariótipo é uma ferramenta importante para nós determinarmos diagnóstico. Isso já foi um tema de prova do Enem. Galera, um ponto que é importante, quando eu trago aqui, obtido em metáfase mitótica, a gente leva em consideração para falar sobre cariótipo, galera, um ponto importante, tá? Que é a ideia da célula somática.
E, Marcos, por que a célula somática ela é utilizada para a obtenção do cariótipo? Porque é uma célula que tem o total de cromossomos da espécie. É uma célula diploide. E como eu vou analisar, e como meu objetivo é verificar se os cromossomos estão todos ok, eu preciso ter uma célula que vai ter todo o conteúdo cromossômico daquela espécie. Bem, se você for observar o cariótipo, ele é montado sempre em ordem decrescente, ou seja, do maior cromossomo para o menor cromossomo. E a gente vai obedecer uma sequência de acordo com a sua morfologia. A morfologia é aquela classificação que você já deve lembrar lá da primeira série do ensino médio. Cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Percebam como a aula de exercício sempre é importante. Eu sou um baita entusiasta disso. Eu sempre falo para os meus alunos, a melhor forma hoje de se preparar para o vestibular é exercitando. E eu, particularmente, pego de um exercício e exploro o conteúdo de uma maneira que eu coloco conteúdos que são associados de maneira bem simples, mas também, pessoal, eu reforço o conteúdo trazendo informações de um nível de dificuldade ou que eu possa te acrescentar alguma coisa. Quando a gente analisa esse cromossomo, você verifica que aqui no par número 5 há um probleminha. O número de cromossomos desse indivíduo é normal, portanto, ele vai ter 46 cromossomos. Ele pode ser tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Mas aí percebam, o cromossomo número 5 está faltando um pedaço. Se o cromossomo número 5 está faltando um pedaço, é porque houve uma alteração cromossômica do tipo estrutural. Então, já tiro a letra B, já tiro a letra D de dado. E qual é a alteração estrutural que a gente está observando? Como houve a perda de um segmento, nós temos uma deleção. Aí, galera, é a famosa deleção do braço curto do cromossomo de número 5. Deleção do braço curto do cromossomo número 5, que tecnicamente você pode representar 46XX ou XY, tudo bem, pessoal? E a gente coloca menos 5P. Marcos, por que essa nomenclatura técnica, menos 5P? Menos, porque indica a deleção, 5 é o cromossomo, P é de petit, do francês, que quer dizer pequeno. Então, eu estou mostrando para vocês que eu tenho uma deleção no braço curto do cromossomo número 5. Por ser uma herança autossômica, não, desculpa. Por ser uma alteração que envolve o cromossomo autossômico, você pode encontrar em ambos os sexos, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. Tudo bem? Galera, a primeira questão que trata de uma anomalia estrutural. Tudo ok? Posso passar adiante? Qualquer tipo de dúvida, coloque a dúvida, galera, aí no chat, que eu vou olhar com calma para responder, tá? Não fiquem com vergonha, não. Beleza? Vamos para a segunda questão, galera. Com relação à placenta, os efeitos da Covid-19 em gestantes prejudicam diretamente o quê? Galera, lembrar que a placenta nada mais é do que um tecido que ele é de natureza mista. Por ser um tecido misto, ele não é considerado um anexo embrionário, uma vez que ele é formado por tecido de origem materna e tecido fetal. Quando a gente faz referência à placenta, a placenta desempenha diversos papéis. Uma, a nutrição do bebê. Outra função importante quando a gente fala sobre placenta, pessoal, a troca gasosa, o processo de respiração. Uma outra função atribuída à placenta. Cuidado com essa função, tá, pessoal? A excreção. A placenta está relacionada à eliminação de excretas. Uma outra função relacionada à placenta, que é também bastante importante, pessoal, é uma função de imunização. Ou seja, a placenta, ela exerce o papel de imunização passiva, uma vez que ela permite a passagem de anticorpos para o feto. E uma outra função da placenta, uma função endócrina. Marcos, por que uma função endócrina? Porque a placenta, ela vai produzir progesterona. E a partir do momento que ela produz progesterona, é essa progesterona que vai manter um endométrio e assim evitando o processo de menstruação. Lembrar que uma mulher grávida, ela não vai menstruar.
Em consequência de algumas dessas funções atribuídas à placenta, toma muito cuidado com estas três primeiras, a nutrição, a respiração e a excreção, porque nos mamíferos placentários, tanto o saco vitelínico como o alantoide, eles serão estruturas, pessoal, reduzidas. Lembra que em animais ovíparos, o saco vitelínico e o alantoide são bem desenvolvidos, porque a função do saco vitelínico é acumular vitelo, e vai ser uma função nutritiva, e o alantoide vai estar diretamente responsável pela troca gasosa e por armazenar excretas. Então, como a placenta desempenha esse papel nos mamíferos chamados placentários, nos mamíferos eutéria, essas duas estruturas, esses dois anexos embrionários, eles não estão ausentes, eles estão reduzidos. Bem, eu trouxe essa situação para que a gente possa contextualizar a importância da placenta. Mas ele quer que você explique a manifestação de uma característica, relacionando a Covid-19, a placenta, e o que isso pode prejudicar em gestantes. Tudo bem? E ele diz aqui embaixo, galera, é a forma grave da doença que gera uma lesão vascular importante, que ocorre em todo o corpo da mãe, incluindo a placenta. Ou seja, gera uma lesão vascular. Então, significa dizer que há um problema de vaso sanguíneo. Se há um problema de vaso sanguíneo, galera, eu acabo, de uma certa maneira, interferindo em um processo, no suprimento sanguíneo. E a partir do momento que menos sangue circula, eu vou ter uma redução no fornecimento de nutrientes e no fornecimento de gás oxigênio para o feto. Galera, eu estou explicando, né, a manifestação de uma característica. Nesse caso, eu estou até prevendo isso, né? Questão número 2. De boa? Posso passar adiante? A velocidade está boa, galera? Dá um feedback para mim. A velocidade está boa de comentário? Show. Vamos lá. Questão de probabilidade, questão de análise de heredograma. E aí, ó, na boa, alguns alunos ainda batem cabeça com isso. E a análise de heredograma, eu sempre comento nas minhas aulas, é a representatividade da habilidade 13. A probabilidade de o quarto descendente do casal ser do sexo feminino e nascer com a condição. Então, primeiro eu tenho que analisar que condição é essa. Ele fala, um casal teve 3 filhos, um dos quais apresenta uma condição hereditária rara. Ao consultarem um profissional de saúde, foram informados que o padrão da herança é autossômico recessivo. Então, vamos traduzir aqui na luz da genética. Autossômico, porque pode se manifestar tanto em menina como em menino, uma vez que esse gene é um gene autossômico, então está localizado do primeiro até o segundo par de cromossomos, a gente não tem como saber, porque ele não trouxe essa informação. É recessiva, então significa dizer que esse gene só irá se manifestar se ele estiver em dose dupla. Olha o conceito, galera. Lembra de um detalhezinho. A prova que vocês farão lá em novembro é uma prova conceitual. Então, você tem que saber o conceito de autossômico, você tem que saber o conceito de recessivo. Uma característica ela é recessiva, pois seu gene só irá se manifestar se estiver em dose dupla. Dito isto, a gente já sabe que se só se manifesta em dose dupla, é porque ele é homozigoto. Então, a convenção da genética é reconhecer esses indivíduos como sendo o famoso azinho-azinho. Bem, se eles são azinho-azinho, um azinho vem do pai, outro azinho vem da mãe. Então, os pais são indivíduos normais heterozigotos, correto? Então, o que a gente sabe? A gente sabe, galera, que esse cara aqui, ó, é azão-traço, que este aqui também é azão-traço. O genótipo deles é indeterminado, tudo bem? Mas esta menina é azinho-azinho. E não quer saber o primeiro, o segundo ou o terceiro. Ele quer saber a probabilidade do quarto descendente do casal ser do sexo feminino e nascer com a condição. Então, está nas nossas mãos. Fazendo o cruzamento lá em cima, nós vamos ter primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer com a condição. A probabilidade de nascer azinho-azinho é 1/4.
mas ele trouxe um agravante aqui que você tem que tomar cuidado. Ele pediu sexo. Eu pego 1/4 e vou multiplicar por meio. O gabarito, então, vai ser 1/8, letra C de casa. Todos concordam? Questão boa, questão tranquila, questão super direta. Não esperem do Enem uma questão de probabilidade de alta complexidade. O máximo que o Enem pode trazer é uma questão que envolve probabilidade condicional, tá? Então, atenção para esse detalhezinho. Existem questões de genética de outros vestibulares que fazem até por análise combinatória. Não é biologia, é matemática. Então, a questão de matemática, a análise matemática de probabilidade, ela vai ser relativamente simples, ok? Há um detalhezinho, Caio, coloca a pergunta aí no chat, meu amigão, por favor. Há um detalhezinho que eu considero que seja importante, tá? Então, fiquem atentos e atentas. Eu, elaborando uma questão, eu jogaria uma perguntinha aqui envolvendo este ou este cara aqui, tá bom? Por exemplo, qual é a probabilidade desses indivíduos serem heterozigóticos? Tá? Então, uma pergunta que pode te chamar a atenção. O que que muitos farão? O que que muitos farão? A probabilidade de ser heterozigoto vai ser 2/4. E aí, galera? A probabilidade do indivíduo 1 e do indivíduo 2 serem heterozigóticos vai ser de 2/4? Sim ou não? A probabilidade do indivíduo número 1 ou do indivíduo número 2 ser heterozigoto será 2/4? Sim ou não? Aí tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado, Vitão? Acompanha. O número 1 já nasceu ou vai nascer? Já nasceu. Se ele já nasceu, olha só, ele nasceu normal ou nasceu afetado, galera? Se ele já nasceu e nasceu normal, qual é o ponto de atenção que a gente tem? A gente vai desconsiderar o azinho azinho. Beleza? Então, qual é a probabilidade desse cara ser azão azinho? Quantas chances no total? Serão 4 ou 3? 3 chances. Destes 3, quantos serão heterozigotos? 2/3. Marcos, em que situação eu aplicaria isso que você está trazendo? Vamos lá, vamos colocar aqui a situação. Se de repente esse cara número 2 fosse casado com uma mulher afetada, qual é a probabilidade desse casal ter ter um menino afetado? Então acompanhem, galera. A condição para esse cara ter uma criança afetada é que ele seja heterozigoto. E aí, ó, vou dar moral. O que que a maioria vai fazer? Ah, para ter uma criança afetada, ele tem que ser heterozigoto, tá cruzando com uma mulher que é homozigota recessiva, azão, azinho, azão, azinho, 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 porra, muito fácil. A probabilidade vai ser 2/4, eu vou simplificar meio, pedir o sexo, vou multiplicar por meio, então a probabilidade vai ser de 1/4, 25%. E é óbvio que esse gabarito vai estar presente. É óbvio que vai estar lá. E aí o cara vai para marcar 1/4. E errou. Por que errou? Porque eu não posso, pura e simplesmente, afirmar que ele é heterozigoto. Eu tenho que calcular a probabilidade para ele ser heterozigoto. E qual é a probabilidade dele ser heterozigoto, galera? 2/3. Então acompanhe-me, por favor. Qual é a probabilidade, nessa condição, dele ter uma criança afetada? Meio. Desde que este homem normal seja heterozigoto. Qual é a probabilidade de ele ser heterozigoto? 2/3. Fazendo isso aqui, ó, qual é a resposta? 1/3 para qualquer criança manifestar a característica. Como eu pedi o sexo, eu vou multiplicar por meio e a resposta vai ser 1/6. Por favor, todos entenderam? Boa, Caio.
Show de bola. Show de bola. É nessa situação que você traz aí a condição. Quando você não pode simplesmente afirmar. Lá no grupão, Ana? Mandei lá. Pode mandar para a galera, tá? Pode mandar para a galera. Galera, com relação a essa questão, tá de boa, tudo tranquilo? Eu não multipliquei, eu cheguei a um terço a resposta. Eu cheguei num terço, filha. Por quê? Meio é a probabilidade de nascer uma criança afetada, mas a condição para nascer uma criança afetada é que este homem aqui, ó, seja 2 terços. E aí, quando eu faço essa multiplicação, eu chego a um terço. Um terço é a probabilidade desse casal vir a ter uma criança afetada. Como eu pedi no nosso exemplo o sexo, eu peguei um terço e multipliquei por meio. Fechou comigo? Boa, Isa. Boa. Galera, então, só entendendo, tá? Só para a gente fechar aqui. A resposta é um oitavo, porque não entrou nada disso que nós comentamos. Eu só trouxe essa questão da probabilidade condicional para que você fique em alerta, porque o Enem já trouxe questão nesse modelo, tá? Quando não puder definir o genótipo, tem que calcular a probabilidade de ser heterozigoto. Tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque o Enem já trouxe. O Enem já trouxe questão que envolvia a probabilidade condicional. Beleza? Vamos lá para a próxima, galera. O método utilizado pelos pesquisadores consiste. Ele fala assim: nesta edição de Decodificando o DNA, Mariana Zax comenta sobre uma pesquisa publicada na revista Nature Medicine, demonstrando como a terapia gênica pode ser eficiente. Galera, terapia gênica, ó, o Enem já cobrou terapia gênica pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Que pode ser eficiente no caso das denominadas doenças mitocondriais. Aí eu quero discutir com vocês uma situação que eu acho que é importante, eu queria muito a participação de vocês. Vamos lá participar juntos, galera. Se eu falo de doença mitocondrial, eu sei que essa doença tem majoritariamente uma linha de transmissão. Qual é a linha de transmissão padrão relacionada a uma doença mitocondrial? Seria uma origem materna ou uma origem paterna, pessoal? Pode ser só a inicial, M ou P, materna ou paterna? Boa, boa, materna. Galera, doença mitocondrial. Lembra que a habilidade ela também está relacionada à manifestação de características? Quando você faz referência às doenças mitocondriais de uma forma geral, a gente diz que há basicamente um tripé de manifestação: cardiopatias, miopatias, encefalopatias. Cardiopatias, problemas cardíacos, miopatias, problemas musculares, encefalopatia, problemas no sistema nervoso, especialmente aqui no encéfalo, problemas neurológicos. Pergunta é: qual é a relação direta desses problemas com as mitocôndrias? Qual é a relação direta desses tecidos cardíaco, muscular, estriado esquelético e tecido nervoso com a mitocôndria? Acompanharam minha pergunta? Entenderam o meu questionamento? Entenderam a minha provocação? As doenças mitocondriais muitas vezes manifestam-se com esse tripé. Pode ter uma ou outra ou todas estas. A pergunta é: qual é a relação do tecido cardíaco, do tecido esquelético e do tecido nervoso com as mitocôndrias? Então, se de repente tu estás com vergonha, está com medo de arriscar, né? O máximo que pode acontecer, pô, é errar.
Enquanto eu estiver errando comigo, a galera sabe, quando está errando comigo, está comigo, pô. Não tem problema de errar aqui comigo, não. Tá bom? Então, qual é o problema? Qual é a relação? É que esses tecidos demandam de muita energia. Se são tecidos com alta demanda metabólica, alta demanda energética, significa dizer que eles terão muitas mitocôndrias. Fez sentido agora, galera? Conseguiram relacionar por que as doenças mitocondriais muitas vezes manifestam-se com esse tripé? Boa. Porque são tecidos que têm muita mitocôndria, dependem de muita energia. Aí ele fala o seguinte: embora o DNA mitocondrial tenha um peso pequeno nas características dos indivíduos, mutações nesses genes causam déficit de energia, dando origem a várias doenças. No estudo citado, mutações no DNA em modelos animais foram corrigidas por edição gênica. Eles editaram genes. Então, a terapia gênica, galera, ela consiste na utilização de vetores de material genético que tem como objetivo, colocar aqui, ó, que tem como objetivo substituir um gene defeituoso, colocar aqui, substituir um gene defeituoso, ou então, pessoal, inserir um gene normal. Então, muitas vezes a terapia gênica, ela utiliza vírus como vetor de material genético. E por que a terapia gênica muitas vezes utiliza vírus como material genético? Porque a ação dos vírus, ela tem como particularidade ter uma ação o quê, pessoal? Específica. Eles vão agir sobre determinados tipos de células. Então, os vírus, ou eles vão aderir e injetar o material genético deles, ou eles entram todo na célula para injetar o seu material genético. Então, a principal forma de infecção viral é colocar o material genético dele na célula hospedeira. Logicamente, esse material genético ele tem modificações apresentando o gene normal. E aí o objetivo é ou substituir o gene defeituoso por esse gene normal, ou apenas introduzir esse gene normal. E aí, dessa maneira, há a possibilidade de fazer essa edição. E aí, dito isto, o método utilizado consiste ou na substituição ou na inserção do DNA mitocondrial por um gene normal. Notem, embora a pergunta seja o que a técnica consiste, é uma questão conceitual. Se você sabe o que é terapia gênica, você chega ao gabarito. Com relação à questão número 4, galera, tudo de boa, tudo tranquilo? Questão número 5. Questão número 5, para mim, tem um probleminha aí, é uma questão do sais. Gosto muito dela, mas para mim tem um BOzinho aí. Vamos lá, vamos entender. Considere que os indivíduos 10 e 11 são heterozigotos para a condição. 10 e 11 são heterozigotos. Azão, azinho. Azão, azinho. A probabilidade do 14 ser um macho heterozigoto para a condição é de... Galera, esse cara 14 aqui é um ponto de interrogação, tá? Ele não nasceu. Ele está aqui mais para enrolar a gente. Mais para enrolar a gente. Tudo bem? Ele está aqui mais para enrolar a gente. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, azão, azinho com azão, azinho. Fazendo esse cruzamento, azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Ele não nasceu. Ele não nasceu. Então, tem que levar em consideração as 4 possibilidades. Então, a probabilidade para ele ser heterozigoto, chances no total 4, heterozigoto 2, meio. Beleza? Mas eu pedi o sexo. Macho. Eu pego esse meio e multiplico por meio. Resposta 1/4. Porcentagem 25%. Gabarito letra B de bola. Opa, não fiz aqui a... Agora foi. Gabarito B de bola. Tudo bem? O maior BO dessa questão é porque a gente, quando olha o heredograma, a gente já entende que ele nasceu.
e efetivamente ele não nasceu, de acordo com a questão, tá, pessoal? De acordo com a questão. Tá bom? Marcos André, se eu não tivesse tido o cuidado de analisar a questão, eu resolveria da seguinte maneira, tá? Ao meu ver, a resolução seria: ele já nasceu, porque ele está aqui representado, só o sexo que não está especificado. Então, ele é normal, da forma como ele foi representado. Então, não considera 2/3, tudo bem? E aí a gente vai multiplicar por meio, que é para a definição do sexo. A resposta seria 1/3. Tá? Então, Professor, oi. então quando ele já nasceu e ele já é normal, aí a gente já descarta azinhozinho, né? Perfeito. Descarto azinho azinho porque já nasceu e é normal. Então ele não tem condições de ser azinho azinho. Não tem Ah, condições de ser, tá bom? tá bom. Beleza? Então, assim, eu só cheguei a essa resposta literalmente porque o site trouxe como resolução dela. Galera, com relação à questão número 5, posso passar adiante? Boa. Vamos lá. Agora vem questões que eu particularmente gosto muito, tá? O Enem trouxe questão ano passado similar a esta. O padrão de transmissão da característica mencionada no texto. Então, qual é a característica? Então, ele fala um grupo populacional formado a partir de um fluxo migratório. Lembra desse conceito aqui, galera? Qual o nome desse conceito aqui lá na evolução? Quando se forma um grupo populacional a partir de um fluxo de migração. Alguém lembra? Não lembra? Não arrisca? Lembrou agora? Efeito do fundador. Quem lembra do efeito do fundador? O efeito do fundador ele é muito importante, tá? Atenção para o efeito fundador. É quando literalmente uma população ela é fundada e com o decorrer das gerações, o casamento é estabelecido entre indivíduos aparentados. Casamento entre indivíduos aparentados é o famoso casamento consanguíneo. Qual o problema do casamento consanguíneo? É a semelhança genética entre os indivíduos que estabeleceram a relação. E esse casamento consanguíneo aumenta a probabilidade e a frequência de algumas homozigoses recessivas, que dentro da população normal, ela seria muito baixa. Mas nessas populações pequenas, mantidas desta forma, ela tem uma certa relevância. Tudo bem? É devido à consanguinidade. Então, o efeito do fundador, ele pode ser classificado dentro de um fenômeno chamado de deriva gênica ou oscilação genética. Tudo bem, galera? Então, é só, um grupo populacional formado a partir de um fluxo migratório, uma característica começou a se manifestar em alguns indivíduos da população, apresentando como sintoma tal, 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 tal. O estudo genético da população revelou que se tratava de uma mutação nova. A frequência de homens afetados é maior do que de mulheres afetadas. Bem, se a frequência de homens é maior do que de mulheres, é um indicativo de uma herança associada a cromossomo sexual. Mas está na mulher. E aí eu quero ver no chat a resposta. Qual é o cromossomo sexual presente em meninos e meninas? Qual é o cromossomo sexual presente em meninos e meninas? X. Então, eu estou trabalhando com um gene localizado no cromossomo X. Tudo bem, galera? E aí traz uma informação muito importante. Muito importante. Os casais não portadores só podem ter meninos afetados. Sempre que isto aqui acontecer, qual é o raciocínio? Se eu já sei que a herança está localizada no cromossomo X, e se o casal é de indivíduo normal, o pai ele não é portador da anomalia. A mãe também não. Então, o que acontece, galera? O pai é X azão Y, a mãe é X azão X azinho, e a criança é X azinho Y. Logo, eu tenho uma herança ligada ao sexo, o que, pessoal? Recessiva. E aí o gabarito vai ser letra D de dado.
De acordo com o que eu apresentei para vocês neste exato momento, olha a pergunta agora. Quem foi que transmitiu esse gene defeituoso para o filho? O pai ou a mãe? Isso é questão de prova geral, tá? Frequente. Quem foi que transmitiu o gene para o filho? O pai ou a mãe? A mãe. A mãe transmitiu. Qual é o cromossomo que o pai doa para o seu filho? Qual é o cromossomo sexual? Que o pai doa para o seu filho? X ou Y? O Y. E o filho herda da mãe o cromossomo X. Então, como nós definimos lá em cima que é uma característica que se manifesta em ambos os sexos, embora a frequência dos meninos seja maior do que na frequência das meninas, já ficou o condicionante que era o cromossomo X. Portanto, se um casal normal tem uma criança afetada e essa criança é do sexo masculino, pode fechar como herança ligada ao sexo recessiva. Todos comigo? Boa. Galera, no Enem, se eu não me engano, são duas questões. Estilo similar a este. Por isso, faço aqui, né, o apelo, né, que comprem o caderno de questões do Enem. Tá? Faz todo sentido você que está fazendo o Enem adquirir o caderno, adquira o caderno, resolva as questões, estude pelas questões que vocês vão perceber, galera, literalmente, tá? O padrão do Enem. E aí eu não estou falando só de biologia, eu estou falando de ciências da natureza. Vocês perceberão, por exemplo, galera, que bom, Naira, perceberão, por exemplo, um fator importantíssimo, né? Que a habilidade 5 traz toda a parte ali de eletricidade. Então, por isso que um professor de física vai revisar com vocês os circuitos. Tu vais olhar que a habilidade 5 só cai essa parte dos circuitos. Então, quando você tem essa visão mais global do processo, você tem um estudo cada vez mais assertivo, cada vez mais eficiente. Tá? Então, por isso que eu faço aqui o apelo, comprem o caderno do Enem. Beleza? Boa, vamos lá. Questão 7. O tipo de mutação descrito indica um caso de... Vamos lá. Análise do cariótipo, ó, mais uma vez o cariótipo, de uma mulher portadora da síndrome de Down. Lembrar que a síndrome de Down, pessoal, envolve o cromossomo 21, e o cromossomo 21 é um cromossomo autossômico, correto? Por isso, por isso, por isso, que a síndrome de Down pode acometer tanto indivíduos do sexo masculino como indivíduos do sexo feminino. Revelou que o número de cromossomos era igual ao padrão de um não portador da síndrome. Então, significa dizer que esta mulher tem 46 cromossomos e é XX. Por meio de técnicas de bandeamento, os pesquisadores observaram que se tratava de uma troca de segmentos entre os cromossomos 15 e 21. Aí, galera, tomar bastante cuidado, porque isso aqui é muito importante para a gente. Se há uma troca de segmentos entre os cromossomos 15 e 21, esses cromossomos, 15 e 21, são cromossomos não homólogos. Notem o seguinte, o número de cromossomos não variou. Então, se o número de cromossomos não variou, eu estou trabalhando com uma mutação cromossômica do tipo estrutural. Quais são as mutações cromossômicas estruturais? Deleção, quando há a perda de um pedaço cromossômico. Duplicação, quando um segmento cromossômico aparece repetido. Inversão, como o próprio nome sugere, quando há a mudança no sentido de um determinado cromossomo, né, de um determinado braço cromossômico, um giro de 180 graus, desculpa a redundância. A translocação, que é quando há a troca entre segmentos de cromossomos não homólogos, e os isocromossomos. Bem, nesse caso, ele deixou aqui bem nítido que houve uma troca entre os cromossomos 15 e 21, que são cromossomos não homólogos. Portanto, esse tipo de alteração damos o nome de translocação. Uma questão no Enem. O Enem trouxe já uma questão de translocação. Beleza? Com relação à questão número 7, pessoal, de boas? Show. A síndrome descrita indica um caso de herança. Fala, Vitão.
Quer perguntar, Vitor? Foi sem querer? Acho que foi sem querer. Posso lembrar a inversão. Inversão seria mais ou menos assim. Digamos que eu tenho um cromossomo, cuja sequência AB, CD, beleza? Esse é o cromossomo normal. Como é que seria, então, um cromossomo que apresenta a inversão? A, C, B, D. Tudo bem? Aí existem inversões que são paracêntricas, pericêntricas. O grande problema de uma inversão é que quando há o pareamento dos cromossomos, geralmente ele forma uma forquilha. E aí, quando esses cromossomos separam, pode haver ruptura desse cromossomo aqui. E aí você tem um distúrbio. O distúrbio, né? Acontece no mesmo cromossomo, no mesmo par, né? E aí tem o distúrbio de tamanhos de cromossomos diferentes na célula filha a partir do processo de divisão. Tudo bem? Isocromossomo, posso falar assim. Isocromossomo é quando os braços cromossômicos são iguais. AB, AB. E aqui eu tenho processos bem sérios em função disso, embora a frequência seja bastante reduzida. Isso quer dizer igual, como se os braços cromossômicos fossem iguais. Tranquilo? Nada. A síndrome descrita indica o caso de herança. A síndrome descrita indica um caso de herança. Galera, a síndrome de Alport é uma doença genética caracterizada pela síndrome nefrítica, geralmente acompanhada de surdez neurosensorial e, menos comumente, doenças oftalmológicas. Indivíduos do sexo masculino transmitem a característica apenas para as suas filhas. Cara, o Enem já trouxe isso aqui. Então, atenção. Apenas para as suas filhas. Homens transmitem apenas para as suas filhas. Lembra que o sexo masculino é XY. Qual é o cromossomo que ele transmite para sua filha, galera? O X ou o Y? O X. Ele transmite o X. Qual é o nome da herança cujo gene está localizado no cromossomo X? É uma herança ligada. Mas aí tem uma informação importante. Quantos cromossomos X tem a mulher? 2. Bastou um X do pai para ela manifestar. Quando uma característica se manifesta estando o gene em dose simples, respondam para mim só com a inicial. Essa herança ela é dominante ou recessivo? D ou R? Dominante ou recessivo, galera? Bastou um gene, dominante ou recessivo? Dominante. Está ligado ao sexo dominante. Posso seguir adiante, galera? Boa. A manifestação descrita acima é associada a. A manifestação descrita acima é associada a. Então vamos lá ler o texto. A hemofilia é uma doença genética determinada por um alelo recessivo localizado no cromossomo X, na região não homóloga em relação ao cromossomo Y. Então já te caracterizou o tipo de padrão de herança da hemofilia. A principal manifestação clínica da doença é a deficiência na coagulação sanguínea. Pela falta de fatores de coagulação em seus portadores, apresentam hemorragias frequentes e, por isso, são pacientes que necessitam frequentemente de transfusão. Já te deu os sintomas principais, como é que ela se manifesta. A frequência de hemofilia no sexo feminino é baixa, ele está te dando uma frequência populacional. No entanto, foi observado que mulheres heterozigóticas, XH, XH, possui alelo F9 normal e a forma mutante que determina a hemofilia, podem apresentar um tempo de coagulação mais lento que mulheres não portadoras do gene. Então, por que essas mulheres heterozigóticas podem apresentar um tempo de coagulação mais lento que as mulheres que são homozigotas normais? Galera, aí é uma questão que já foi cobrada 2 vezes no Enem. E essas 2 questões vocês têm no caderno de itens. O que acontece com o sexo feminino?
Durante o desenvolvimento embrionário, a mulher ela vai ter um fenômeno que é a formação de uma estrutura chamada de cromatina sexual. E o que é essa cromatina sexual? É um cromossomo X condensado. É um cromossomo X inativado. Então, todas vocês meninas que estão me assistindo, vocês têm células cujo cromossomo X do pai foi condensado e outras cujo cromossomo X da mãe foi condensado. E aí, dependendo desse padrão de condensação, que é aleatório, a mulher pode manifestar, desde que ela seja heterozigota, graduações desse tipo de herança. E esse fenômeno nós damos o nome de expressividade variável do heterozigoto. Então, a expressividade variável está associado a genes localizados no cromossomo X, e essa manifestação se dá em função da inativação aleatória do cromossomo X e que acontece apenas no sexo feminino. Isso você vai observar em indivíduos portadores do gene. Portanto, o gabarito vai ser letra C de casa. Todos entenderam? Todas entenderam? Cuidado com esse tema, tá? Eu acho esse tema sensacional, eu acho esse tema fantástico. Então, 2 vezes o Enem já trouxe em prova. Beleza? Vamos lá, galera. A mutação descrita é classificada como: a anemia falciforme é uma alteração na cadeia da beta-globina decorrente de uma mutação gênica. Opa, ele falou de mutação gênica. As outras mutações que nós discutimos eram cromossômicas, que tem como consequência a substituição de aminoácido por outro. Opa! Galera, se um aminoácido foi substituído, atenção, sempre que nós tivermos mutação gênica, a mutação gênica ela é dividida em 2 grandes grupos. Existe uma mutação por substituição de bases e existe uma mutação por adição ou perda de bases. A mutação por substituição de bases, ela pode ser de sentido trocado, ela pode ser silenciosa e ela pode ser sem sentido. A por adição ou perda de bases, nós chamamos de mudança na matriz de leitura. A mutação por adição ou perda, ela é a mais severa de todas. Por que, Marcos, ela é a mais severa? Porque esse tipo de mutação, ela altera, pessoal, a sequência toda de bases nitrogenadas que seria lida. Então, basicamente, as proteínas formadas são bem menores que as proteínas normais. Isso traz consequências fenotípicas geralmente drásticas. Então, muito cuidado com esse detalhe. A mutação sem sentido é quando há, após a mutação, a formação de um códon de finalização. O GA, o AG e o A. Isso é uma mutação sem sentido. Uma mutação silenciosa é quando ocorre a mutação, muda o códon, mas ainda continua especificando o mesmo aminoácido. Por que isso acontece? Uma característica do código é que o código genético ele é degenerado. O que quer dizer o código genético degenerado? Mais de um códon especifica o mesmo aminoácido. Marcos, mas o que é o código genético? O código genético ele é baseado em trincas do RNA mensageiro, onde cada trinca do RNA mensageiro é o códon, e cada códon especifica um aminoácido, exceto os códons
UGA, o AG e o AA, que são códons de parada. Então, quando há uma mutação e forma qualquer um desses códons, é uma mutação sem sentido. Galera, o tamanho da proteína vai ser bem pequenininho. Tudo bem? Quando há uma mutação, forma um códon diferente, mas ainda determina o mesmo aminoácido, é uma mutação silenciosa. Isso ocorre porque o código genético ele é degenerado. Ou seja, mais de um códon especifica o mesmo aminoácido. Exemplo, UUC determina a fenilalanina. Tenho outros exemplos também. Sentido trocado é quando há a mutação, muda o aminoácido. Alterou o DNA, alterou o RNA mensageiro, mudou o aminoácido. E aí, quando muda o aminoácido da proteína, está mudando a proteína na sua estrutura primária. Então, se altera a estrutura primária, altera a estrutura secundária, altera a estrutura terciária e assim por diante. Como ele disse aí no texto, que a mutação causou a alteração do aminoácido, é uma mutação de sentido trocado. Letra C de casa. De boa, galera, com a ideia da mutação gênica? Tranquilo? Show. Ó, na moral, se o Enem trouxer, quebra uma galera. Tá? Então, muito cuidado com esses conceitos aqui, ó. Código genético, tá? Não é DNA. DNA é genoma. Código genético são trincas de RNA mensageiro que especificam aminoácido. Já foi cobrado uma vez no Enem. Tudo bem? O Enem já trouxe mutação por substituição de bases, aonde foi formado um códon de parada, e aí ele perguntava qual era a menor proteína produzida, qual era a mutação que produzia a menor proteína. E aí era justamente a formação de um códon de parada. E aí, meus amores, me desculpa falar sobre isso. Todas essas questões tem lá no meu caderno de questões do Enem. Tá bom? Galera, questão 11. A miopia, a probabilidade de o referido casal vir a ter uma menina míope, a probabilidade de o referido casal vir a ter uma menina míope é D. A miopia é uma característica autossômica recessiva, cujo portador tem dificuldade em enxergar objetos distantes. Um casal normal tem 2 filhos, um normal e outro míope. O descendente sem miopia é casado com uma mulher que apresenta problema visual. Curiosos por saberem como seriam seus filhos e filhas, procuraram um geneticista. A probabilidade de o referido casal vir a ter uma menina míope é. Então, ó, o menino é normal. Só que ele tem um irmão, que é uma irmã míope, cujos pais são normais. Ele quer saber, já que ele é casado com uma mulher normal, qual é a probabilidade de ter uma menina míope. Então, já fizemos essa questão. Azinho, azinho. Azão, azinho. Azão, azinho. Azão, traço. Azinho, azinho. Todos concordam comigo? Para que esse casal tenha uma criança míope, esse homem tem que ser o quê, pessoal? Homozigoto ou heterozigoto? Homo ou hétero? Hétero. Ele tem que ser azão, azinho. A gente não vai chegar na cara de pau e definir isso. Então, a gente vai calcular a probabilidade. Vamos cruzar os pais deles. Aí, ó, cai na aplicação que nós fizemos lá na segunda questão. Ele já nasceu ou vai nascer, galera? Ele já nasceu ou vai nascer? Já nasceu. Normal ou afetado? Se nasceu normal, não pode ser azinho, azinho. Qual é a probabilidade dele ser, então, heterozigoto? Chances no total serão quantos? 3. Heterozigotos, 2. Como o Arthur trouxe. Então, a probabilidade de ser heterozigoto, 2/3. Agora sim, a gente aplica. Azão, azinho com azinho, azinho. Probabilidade, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Qual é a probabilidade de nascer uma criança afetada? Meio. Desde que
ele seja heterozigoto. 2/3. 1/3. É essa a resposta? Não. Por que não é essa a resposta? Porque ele pediu que multiplicasse por quanto, pessoal? Por meio, porque é uma menina. E aí vai ser 1/6. 1/6 é aproximadamente igual a quanto, galera? 16%. De boas? Tranquilo? Pô, galera, show de bola. Falei que ia dar uma condição especial, né? Falei que ia dar uma condição especial para a galera que ficasse até o final. Tudo bem? Até o final. Então, olha só, qual é a minha condição especial? Quem adquirir o meu caderno agora, eu vou dar 70% de desconto do meu curso de revisão online. Tudo bem? Quem adquirir o caderno agora, eu vou dar 70% de desconto no meu curso online. Tudo bem? É só agora, tá, pessoal? É só agora. É hoje, é now, tá? É neste exato momento. Quem adquirir o meu caderno do Enem, tudo bem? Vou te dar 70% de desconto. 70% de desconto eu vou colocar lá no grupão para colocar para vocês qual é o racional disso aí. Tudo bem? Quem já adquiriu o caderno, no teu caso, tu não entras, porque tu já adquiriste o caderno e tu já estás no curso, né, Cabeção? Esqueceste disso? Ah, tá, não me toquei. Presta atenção, mulher. Tá bom? Beleza, então, pessoal? Show de bola, tá? Ó, muitíssimo obrigado.